Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos meditando nesse mês de novembro no tema Põe a tua casa em ordem. Já falamos da nossa casa interior, já falamos da nossa vida espiritual. E agora nós estamos falando sobre a nossa casa física, né? O nosso ambiente, nosso lar, nossa residência. A importância de nós entendermos que a organização do nosso lar, ela tem valores. E esses valores estão escritos dentro da palavra de Deus. Nós vimos ontem que o valor da organização do nosso lar, o primeiro deles é a paz. E hoje nós vamos falar sobre outro assunto, ou outro valor, o valor da organização do nosso lar como um valor de gratidão. Como nós vimos ontem, Provérbios 31, 27, diz assim: a mulher sábia atende bem o andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, limpeza tem a ver com gratidão. A organização traz o valor da paz dentro do lar, mas a limpeza traz o valor da gratidão. Ambientes sujos e desorganizados são ambiente de pessoas ingratas. Todos os membros da família devem ser responsáveis por manter o ambiente aonde ocupam limpo, como um ato de gratidão. Pois cuidar daquilo que nós temos é a expressão de um coração agradecido. A limpeza está bem próxima de um coração santo e agradecido. Lembra? Limpos por fora, limpos por dentro. E vice-versa, limpos por dentro, limpos por fora. A maneira como nós vivemos e cuidamos do nosso espaço molda não só a nossa personalidade, o nosso caráter, mas também molda o nosso destino. A organização aumenta o nosso padrão de vida, de saúde física, mental, emocional e também espiritual. Nessa questão da organização e da limpeza, nós temos também um outro princípio, que é o princípio da mordomia. E o princípio da mordomia, que é cuidar daquilo que Deus nos tem dado, isso aumenta a nossa qualidade de vida, não só nossa, mas também de toda a nossa família. Por isso, os pais devem dar tarefa para os filhos, pois isso aumenta o espírito de gratidão do filho e a sua prosperidade na vida. A preguiça, ela é irmã gêmea da ingratidão. Eclesiastes 10, 18 nos diz assim: por muito preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Já Provérbios 3, 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo dos diligentes são amplamente satisfeitos. Podemos ver também Provérbios 6, 6, que diz assim: observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos seus caminhos, pois o caminho dela é um caminho de sabedoria. Já Provérbios 24 diz assim: ó preguiçoso, não hará terra na estação própria, mas na época da colheita procura ou procurará e também não achará. Provérbios 26, 14 diz assim: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Então, o preguiçoso, segundo Provérbios, é uma figura tragicômica, né? Uma figura de tragédia, com a sua preguiça quase animal. Então, o que a gente pensa? Que isso não é só um estado de ânimo, é um espírito
espírito de preguiça, um encosto que está encostado, grudado naquele que alimenta. As suas desculpas acabam se tornando ridículas e o seu fim pode ser o desamparo e a infertilidade. Muitas vezes, a preguiça também pode alimentar um espírito de pobreza e de miséria. A preguiça se manifesta na ociosidade, né? No sono excessivo, o sentar o dia inteiro na frente da TV ou com o celular, sempre encontrando desculpas para fugir do trabalho ou das atividades que lhe esperam. Então, tudo aquilo que se começa e não se termina. O preguiçoso sempre começa e não termina. A preguiça, ela se alimenta de um outro, né? Que é a procrastinação. O preguiçoso não termina o que começa. Procrastinação é empurrar com a barriga ou deixar para amanhã aquilo que se deve fazer hoje. Então, o preguiçoso não termina as coisas por causa da procrastinação e acaba procrastinando e ele próprio acredita em suas desculpas. Provérbios 14, 23 fala sobre isso, assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza, porque o preguiçoso pensa, tem ideias, mas ele não executa. Provérbios 26, 13 a 16 diz assim: o preguiçoso olha lá fora e diz: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O preguiçoso acaba escondendo a mão ao seio e cansa-se até de levar a mão à sua boca. Então, o que nós precisamos fazer é dizer: show preguiça, que esse corpinho não te pertence, esta casa não te pertence, este ambiente você não vai crescer e você não vai alimentar a procrastinação e o desânimo. Porque o que acontece na vinha, né? Tem 3 raposinhas, uma chamada preguiça, outra procrastinação e a terceira se chama desânimo, porque é o final, né, da gente alimentar em nossa vida um espírito de preguiça e de procrastinação. A preguiça é um mal que gera dezenas de comportamentos tóxicos que intoxicam não só a vida espiritual da pessoa, mas também a sua mente, suas emoções, sua vontade e pode trazer também problemas físicos. Então, não é à toa que a preguiça foi identificada como um pecado capital. Amanhã nós vamos dar continuidade, então, a esse devocional falando da irmã gêmea da preguiça, que é a procrastinação. Queridos, Deus, ele tem planos e projetos e tem boas obras para os seus filhos. Mas aqueles que vivem alimentando um espírito de preguiça, de procrastinação, acabam desanimando e não fazendo nada na vida. E o tempo passa. Então, queridos, vamos falar, vamos ensinar, né, sobre a importância de nós nos livrarmos de forma orando, até mesmo jejuando, para que esse espírito, às vezes, de preguiça, que às vezes nós estamos alimentando em nossa vida, está então diminuindo a nossa saúde física, emocional, espiritual, até mesmo financeira, e também tirando de nós a visão dos planos e dos projetos que Deus tem para a nossa vida. Que Deus abençoe você e até amanhã, que nós vamos estar falando então sobre a procrastinação. Deus abençoe você e até amanhã.